Vamos dividir então e conversar sobre a questão do estudo da palavra. O pregador, acima de qualquer momento e qualquer fase, vou até dizer, amanhã, a saber, eu estou gravando isso, na verdade hoje, pois já são 00:15, no dia de hoje, daqui a algumas horas, eu estarei pregando. E eu vou, primeiramente, antes de estudar, eu vou buscar o Espírito Santo, uma inspiração e uma direção do que eu devo falar no evento que eu vou pregar. Antes de estudar, nós temos que ter um norte, e o norte é quem dá o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele fala de através formas, às vezes ele dá um sinal, às vezes ele toca a gente para uma direção, ele leva a gente a um propósito, mas levando em conta que você já buscou em oração, já teve a direção do tema, como nós podemos esquematizar o tema, como nós podemos esquematizar o estudo? O estudo da Bíblia, ele consiste em algumas partes. É recomendado que além da Bíblia se tenha um dicionário bíblico, uma concordância ou um comentário. Mas vamos supor que você não tenha nada disso, você tenha somente a Bíblia. Se você está assistindo esse curso, provavelmente você tem um celular, um computador. Então, quando você for estudar um texto, você pega esse texto, copia ele e joga no Google. Digita no Google. Quando você botar no Google, você vai botar assim, história do texto fulano de tal. Um exemplo, história do Gênesis. Aí vai dizer que o livro do Gênesis ele foi escrito por Moisés, os 5 primeiros livros. Vai começar a dizer que a criação se deu através de Deus tirando a terra do meio da água, como está escrito também em 1 Pedro, e vai ser dando alguns detalhes. Quando você faz o estudo, você tem o quê? Toda uma massa de conhecimento. Só que aí o que acontece agora, a gente tem que filtrar essa massa de conhecimento. Então como é que nós fazemos isso? Um pregador pentecostal, normalmente, ele prega de meia a 1 hora de mensagem. Então nós temos que fazer o estudo de quê? Qual é a introdução? Qual é a base do tema da mensagem? Sobre o que nós vamos falar? Sobre o que nós vamos comunicar? Tendo isso, nós vamos fazer o que agora? O corpo da mensagem, que é o quê? Falar sobre o tópico, a cura de, por dar um exemplo, a cura de Arão. Aí outro tópico, a cura de Moisés. Outro tópico, a cura de Miriam. Estou dando um exemplo. E cada um deles eu vou trazendo um exemplo e vou fazendo o quê? Conexões. Eu vou conectando o texto A com o texto B com o texto C. Juntando tudo isso, eu já tenho um corpo. Só que aí tem a finalização, que é o quê? Levar o público que está te ouvindo para a chamada da ação. Que é o quê? Convidar para ser curado espiritualmente, ser curado fisicamente, de ser restaurado, ser redimido, aceitar Jesus, confessar o pecado. Tudo isso o que o pregador tem que fazer. Porque não adianta você preparar um estudo da mensagem se o propósito não for chamar as pessoas para poder o quê? Aceitar Jesus, ou aceitar a remissão, ou a restauração. Esse é o propósito da mensagem, não existe outro propósito. Ok? Então nós falamos sobre o quê? Sobre a introdução, falamos sobre o corpo e falamos sobre o final. Quando a gente já tem essa base, é aí que nós vamos para o outro ponto, que eu já vou falar daqui a pouco na próxima aula, que é sobre o tema. Não escolhemos o tema da mensagem no início, escolhemos o tema da mensagem no final, quando ela já está pronta, ok?